Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Na manhã desse belo dia, dado pelo Senhor para nossa edificação, nós temos como tema da nossa meditação o livramento divino. Um tema que é muito usado nos dias atuais, principalmente no meio neopentecostal, sobre essa questão de livramento divino. Mas quero passar para você exatamente as condições estabelecidas pela palavra de Deus, as instruções que Ele traz, como o Senhor nos liberta e por que nós somos tão carentes deste livramento divino. Observe bem, o verso 11 do capítulo 107 do livro de Salmos traz essa escritura: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Eis a causa de uma pessoa estar carente da libertação divina. Primeiro, rebelou contra Deus. Rebelar contra Deus é você ignorá-lo, é não prestar atenção nas instruções que Ele dá ao seu coração através da sua palavra. Muitas das vezes a pessoa se rebela contra Deus e para de ir ao templo. Isso é rebeldia, porque o Senhor diz: não abandone a sua congregação como alguns vêm fazendo. Então isto não é sabedoria, isso é loucura. O Senhor edificou a sua igreja e Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Mas para isso você tem que estar relacionado no corpo da igreja e não fora da igreja. Algumas pessoas atribuem que são tão fortes na fé que não depende do corpo da igreja para manterem-se vivos. É impossível, querido. Você não pode se rebelar contra as instruções que o Senhor deixou claras em sua palavra. A segunda coisa que ele colocou aqui é exatamente haverem desprezado os conselhos do Altíssimo. Neste momento você está ouvindo um conselho, está vendo? Mas não é meu, é do Senhor. Está no verso 11 do capítulo 107 do livro de Salmo. Se você ouvir o Senhor, certamente será muito mais abençoado. Aí talvez você afirme assim: mas eu já sou abençoado. Bom, tudo bem. Se isso te satisfaz, a mim não. Eu estou sempre em busca de mais na presença do Senhor. E ele coloca aqui no verso 12 assim, de modo que lhe abateu o coração, com trabalhos o coração caíram e não houve quem o socorresse. Então, de modo que lhe abateu o coração com trabalhos. Essa situação aqui foi muito ligada àquele texto que você trabalha e nunca consegue somar nada. Está sempre em dificuldade. Por quê? Por quê? Se a promessa do Senhor é sempre acrescentar à sua vida aquilo que você anseia, aquilo que você deseja. Está no Salmo 37. Agora, se você não está crescendo, nem espiritualmente, nem materialmente, dentro do contexto estabelecido pela palavra, alguma coisa está errada e o que está errado está registrado aqui. Porque você está se rebelando contra Deus e afastando da presença dele. Isso não é bom para a sua vida. Então, querido, o Senhor está nos mostrando e vai nos dar a orientação de como sermos libertos. Olhe bem, então ele coloca de uma forma bem clara o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Observou? Se não houver um clamor a Deus, e como é que você vai clamar? Porque você sabe que está tudo errado, não está dando certo, que seu plano não está dando certo. Ele está frustrando você, frustrando a sua família, frustrando os que te conhecem, os seus amigos, e em constante ação de reclamação, você coloca isso como uma situação adversa, como se Deus não tivesse atento a tudo que você fala e faz. Ele sabe. Então, meu querido, a melhor postura é esta. Preste atenção. Quebrante o seu coração. Busque o Senhor.
Busque a face do Senhor. É o texto aqui, o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou. Quando é que o Senhor nos liberta? Quando nós buscamos a face dele. Clama a mim e responder-te-ei. Viu? E te anunciarei coisas grandes que você ainda não conhece. Mas você precisa clamar. E livra das tribulações, diz o texto sagrado. Ainda o verso 14 diz assim: tirou-os das trevas, porque quando você está assim, você está nas trevas, envolto em trevas. Os grandes problemas que nos perturbam e nos assolam e nos esfriam espiritualmente são produzidos porque nós deixamos que as trevas adentrem o nosso coração. Mas quando você clama ao Senhor, a luz de Deus vem, ilumina o seu pensamento, limpa o seu coração e tudo se transforma. E ele diz, e lhes despedaçou as cadeias. O Senhor vai quebrar toda e qualquer cadeia que estiver te amarrando lá, para trazer alegria do Espírito para dentro do seu coração. E o verso 15 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Lógico e evidente que isso aqui nos reporta aqueles 10 leprosos que chegaram próximo de Jesus e falaram com ele: Senhor, olha a nossa situação, ajude-nos. E o Senhor ordenou que eles fossem ao templo, se lavassem e apresentassem ao sacerdote. No caminho, eles foram purificados. 9 deixou e foi para sua casa, satisfeito, pulando e gritando. Apenas um voltou para render graças ao Senhor. A este o Senhor confirmou a cura. Aos 9 não houve confirmação da cura. Talvez você precise disso. Pensar, eu tenho que ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem me dado. Tudo que eu recebi do Senhor. A minha vida, a minha salvação, a alegria de poder conviver com pessoas maravilhosas que estão ao meu lado, minha esposa, meus filhos, ou meu marido, meus filhos. Você está entendendo? São coisas que vêm do Senhor, para você saber ser grato a Ele. E isto pode mudar todo o seu futuro. Quando você reconhece as bênçãos do Senhor, Ele quebra as cadeias, liberta a sua alma da escuridão e proporciona a alegria do Espírito para que você lhe renda graças e louvores. Amém? Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido a nossa força, a nossa luz, o nosso socorro, o nosso sustento, a nossa provisão espiritual e material. E por tudo te somos gratos. Pedimos essa bênção sobre todos aqueles que hão de ouvir essa mensagem, para que eles sejam também engrandecidos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.